Novo ensino médio. O que vai mudar? Vou continuar estudando geografia, história e filosofia? Claro, a Base Nacional Comum Curricular contemplará tudo isso. Eu vou poder escolher uma área de conhecimento? Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte você escolhe. As mudanças também valem para as escolas particulares? Sim, elas valem para todas as escolas do país. Novo ensino médio, aprovado por 72% dos brasileiros. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem. A Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio é uma base em que nós podemos afirmar que não houve qualquer tipo de diálogo mais amplo com a sociedade brasileira. E esta base ela foi pensada pelo empresariado. Então nós temos hoje um movimento chamado Todos pela Base Nacional Comum, que é formado basicamente por institutos ligados a bancos privados. Então existe uma racionalidade empresarial muito presente nessa base. Nós estamos tendo agora algumas audiências públicas no Brasil, não é para debater a base, mas apenas para afirmá-la. Então a gente não tem uma discussão realmente sobre a base, mas apenas alguns ajustes daquilo que vai ser aprovado em breve pelo Conselho Nacional de Educação. A Base Nacional resulta de um processo que está sendo construído democraticamente, com o envolvimento de educadores e da sociedade. O que é a Base Nacional que vai orientar a educação no Brasil? Homologada pelo Ministério da Educação, a base vai orientar a elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas, e também políticas para a formação de professores, produção de material didático e avaliação. Que a partir de 64, desse golpe, vem uma sequência de fatos, uma sequência de reformas, de projetos que são aprovados no âmbito do Congresso Nacional, ou fora dele, por conta da ditadura que já vai sendo instaurada, e que determinam os rumos em seguida e lá na frente da educação brasileira. Na universidade houve uma grande perseguição às áreas humanísticas. A situação é muito mais grave porque nós não temos mais a obrigatoriedade, por exemplo, do ensino de filosofia e sociologia. História e geografia ficam numa situação bastante também pauperizada no currículo, porque fica condicionado à oferta dessa formação pelos sistemas estaduais de educação. Nesse contexto há uma falácia, porque se diz pejorativamente que as ciências humanas não contribuem para a aprendizagem de áreas como biologia, de áreas como matemática ou de áreas como geografia, etc. Se fala muito pejorativamente sem conhecimento, E aí então se firma e se foca na formação profissionalizante, achando que formar o indivíduo para apenas saber e fazer alguma coisa naquilo que ele escolheu, seja lá num aparelho de telefone, num computador, vai ser um técnico disso, um técnico daquilo, e que ele, ao fazer isso, simplesmente já estaria sendo conhecedor crítico do mundo e das coisas. A Itália, por exemplo, que também segue esse modelo capitalista, de mercado, é liberal como o nosso, etc., não abre mão de algumas coisas. As ciências humanas estão presentes em todas as formações. Com esta reorientação curricular, é para ter uma formação terminal ali. Ele vai terminar o ensino médio e vai haver o quê? Não vai haver possibilidade de ele conseguir ingressar numa universidade, porque não vai ter elementos teóricos, metodológicos, uma formação que consiga, com que ele possa ingressar numa universidade. Ele já vai ter uma formação para o trabalho,
ele vai ter formações intermediárias, vai ter certificações, então ele vai assim, para que fazer um curso superior se eu já posso ingressar mais rápido no mercado de trabalho? Então vai haver uma terminalidade formacional no ensino médio, como acontecia lá com a 5692 de 71, da época da ditadura, em que os jovens da escola pública também eram preparados para o trabalho, tinham cursos técnicos profissionalizantes. Uma indução para a preparação do trabalho. Então o trabalho ele seria uma espécie de um sinônimo daquilo que seria a educação integral, pela educação da iniciação do trabalho. E a iniciação para o trabalho nossa não formava integralmente, pelo contrário, nos bitolava. O que vai ocorrer? Formações intermediárias fornecidas pelas próprias indústrias, então por isso que a Fiesc está muito envolvida nesse processo, aqui falando apenas em Santa Catarina, o Sistema S também está envolvido com esse processo de formação. Então não há uma preocupação com uma formação realmente plena, integral desse sujeito, desse jovem. É apenas uma inserção rápida no mundo do trabalho, né, para que possa atender exatamente a lógica do capital. A pergunta que fica no ar é, será que vai ter a necessidade realmente de ter professores para fazer esse tipo de trabalho, ou qualquer pessoa que tenha minimamente conhecimento dessas apostilas, desses materiais, monitores, ou seja, pessoas voltadas mais ao mercado podem aplicar esse tipo de material na sala de aula. No ensino superior, possivelmente teremos também formações mais rápidas, aligeradas, em módulos. Então é preocupante, nós temos que pensar na formação discente, pensar na formação docente e, evidentemente, na estrutura do currículo como um todo. À medida que se tem, por exemplo, no Brasil, grupos econômicos, proprietários de faculdades ou de universidades e que colocam as ações dessas instituições à venda na Bolsa de Valores, olha, o que a gente vai ter disso? Se alguém compra ações de uma instituição dessa, vai querer resultados, vai apertar para cima de alguém, vai reduzir salário, vai cortar isso, vai cortar aquilo, né? Não tem a menor dúvida. Há um avanço fortíssimo do neoliberalismo no Brasil. Diretrizes como essa que estão querendo implantar em nível nacional, que eu acho que tem que ser revogada, tem um determinado interesse. E esse determinado interesse é um interesse internacional, é um interesse capitalista, é um interesse do esvaziamento da formação, é um interesse que vê a escola como empresa, que vê a escola como negócio, a educação como mercadoria, e não pode ser entendido a educação simplesmente como mercadoria, a escola como uma empresa. Não há gerenciamento de escola como empresa, uma empresa é uma empresa, uma escola é uma escola. Né? Não teria um outro contexto melhor para ser provado uma base nacional comum que não fosse esse, de autoritarismo, de verticalização, de arbitrariedade. Brasil, eu acho que a base tem que ser revogada. O que está hoje não é que seja o ideal, não é que seja o ideal. Eu acho que a primeira proposta que se tinha até 2016, a primeira proposta em que tinha um olhar ampliado, um olhar de uma educação integral, portanto, revogar essa e retomar aqueles documentos, né? Aqueles documentos, eu acho que eles já nos dariam condições de fazermos grandes coisas.